Então, já estamos gravando. Vou ver se eu consigo. Ah, tá ainda pior aqui. Espera aí, deixa eu ver então se eu consigo fazer assim. Ah, tá melhor aqui. Então, vou mudar de lugar. Aqui a gente muda a cada 10 segundos, né? Essa é a regra, né? Você sabe disso. A cada 10 segundos, a gente tem a permissão de mudar. Não é que você decidiu namorar um sacana e tem que ficar a vida inteira, né? Então, peraí, deixa eu ter que arrumar tudo agora desse lado. Tudo do lado diferente. Ótimo. Eu sou Maria Fernanda Larriva, criadora de Criando Tua Realidade e de Universo Deposita Dinheiro na Minha Conta, que já criticaram bastante, né? Mas eu adoro quando critica, porque quando critica é porque incomoda, né? E se incomoda é porque tô lá. Tô lá no meio de um monte de gente. Então, quem estiver no meu bonde vai bem rápido. E se incomodar, pode baixar. Pode descer do bonde, mas não vai tão rápido então, não. Então, pois é, hoje é 15 de julho. Daqui a 2 dias estou saindo para o Brasil. Estou indo um pouquinho antes porque vou fazer um monte de coisa em Brasília. Aproveitar. Eu nunca tenho ido para Brasília, mas estou toda emocionada porque eu sempre quis ir para Brasília e não conseguia nenhum dos 10 anos que eu fiquei morando no Brasil, não consegui ir nenhum dia para Brasília. E agora vou me vingar de todos esses dias e vou ficar bastantes dias em Brasília. Pois é, todos vocês estão aqui porque eu coloquei post no Facebook, eu falei que ia falar de um pessoal de Access, que são muito, muito legais. Access é por quem não conhece, o Access é uma modalidade muito legal também. O nome de tudo isso é Criando Tua Realidade, tá? O nome desse bate-papo, a gente pode colocar qualquer nome. No final a gente vai ver, porque na realidade isso aqui muda o tempo todo. Mas, originalmente, esse curso ou esse bate-papo chama Criando Tua Realidade, a introdução. E eu fiquei pensando, hoje estou fazendo mala, então estou olhando a mala e falei, eu deveria de preparar o meu curso. Daí eu tento escrever algumas coisas, eu falo, não, isso aqui não... Posso escrever, mas eu acabo falando coisa diferente. Vamos seguir a energia de todo mundo. Então, vamos abaixar as barreiras. Vamos abaixar as barreiras. Baixar as barreiras, baixar as barreiras. Respira fundo. Solta todo aquele estresse de hoje. Respira de novo. Respira a consciência e joga todo o estresse que você teve o dia de hoje. E agora vamos expandir, 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 por cima, por baixo, por frente e por trás. Normalmente a gente escolhe expandir só pela frente, né? Assim, frente e direita. Mas por cima também, por baixo, pelas suas costas. Sente teus pés, sente tuas pernas, sente as moléculas, cada molécula de cada parte do teu corpo se expandindo também. É um zoom, quer ver? É uma sala criando. Se expandindo, se expandindo. E todo julgamento, toda programação, toda expectativa que você tem a respeito desse bate-papo, vamos desfazer e apagar completamente.
que quando a gente cria expectativas, a gente cria uma limitação, né? Você espera uma coisa e normalmente é isso que vai ter, né? Mas vamos ter além dessa expectativa. Então, vamos desfazer e apagar essa expectativa, as programações, os julgamentos que a gente tinha a respeito de hoje, os pensamentos, as programações. Eu vou falar o enunciado liberador, que é o enunciado que libera, que apaga tudo isso, todas as expectativas. Ponto de origem libera tudo, pré-acordo libera tudo, pré-escolha libera tudo, agora para sempre e além. Agora, existem muitos enunciados por ali, né? Eu escolho fazer o meu, mas tem muitos que vocês podem fazer também. Cada enunciado, para quem não sabe, para quem não conhece sobre o que é o enunciado liberador e tudo isso, é uma frase, são várias frases juntas, ou várias palavras, que fazem que apaguem as coisas desde a raiz, tá? E é como uma varinha mágica, na realidade é uma varinha mágica. É um comando que eu dei, um comando que cada vez que você faz isso, você vai apagar todos os traumas, né? Então, quando eu falo tudo que todas as expectativas, todas as programações, os julgamentos que você tem sobre isso, vamos desfazer e apagar, eu falo ponto de origem, libera tudo, pré-acordo libera tudo, pré-escolha libera tudo, agora para sempre e além. Respire fundo. Porque na realidade também respirando fundo é um enunciado aclarador, o liberador. Ele desfaz toda essa energia que tem isso que a gente está falando. E agora vamos lá. Criando tua realidade. Eu, quem não me conhece, eu fui, desde pequena, eu fui colocada, mas no meu parecer, no meu julgamento, eu fui jogada em colégios, escolas internadas no mundo inteiro. Bom, no mundo inteiro, Estados Unidos, na França. E a minha realidade, por causa disso, precisamente, a minha vida inteira foi o abandono, né? Então, no meu caso, é o abandono. Cada uma de nós tem uma história, tá? Tem uma história que você conta e que aconteceu para você quando você era bem pequenininha, porque tudo acontece na realidade, pode ser antes, mas nessa realidade, desde que você nasce, ou desde quando você é concebida, até os 7 anos de idade. E tem alguém que colocou compartilhar a tela, então, por favor, quem que é? Se alguém consegue, Thelma, você colocou compartilhar a tela embaixo, por favor, aperte de novo para poder a gente voltar. Gratidão, Lina, muito grata. Então tá, vamos lá. Então, quando a gente, cada uma de nós, tentando lembrar, cada uma de nós cria uma história, tá? Tem umas que tem a história de abandono, tem outras que têm a história de pobreza, tem outra que tem a história de eu sou a mais feia, outra que ninguém gosta de mim. Então, cada uma de nós, na realidade, cria uma história, né? E a gente, a partir do momento da concepção até os 7 anos, a gente cria a nossa história, tá? Alguma coisa acontece que foi muito forte para a gente, acontece e então cria uma história. Essa história que você cria
da concepção até os 7 anos é uma fita, uma gravação que você continua colocando e colocando e colocando até a morte. Mas na realidade não existe morte, só para você saber. Mas enfim, até onde você escolhe viver nessa dimensão, né? Então, você vai repetindo, claro, não é do mesmo jeito, mas, por exemplo, para mim, me largaram na escola internada, então, não é que eu vou ser internado o tempo todo, mas eu vou sentir o abandono pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelo meu marido, por uma amiga, pelo trabalho, então, colegas. Então, eu repito essa história o tempo todo. Deixa eu ver, eu gosto de olhar para todos vocês. Tá ótimo, estou olhando todos vocês agora. Então, é desse jeito que você começa a criar a tua realidade. Porque é o teu ponto de vista, o que te falaram nesse momento que você sentiu. Porque, por exemplo, no meu caso, na minha escola, eu via que eu era sozinha. Já comecei a criar meu ponto de vista ali, né? Criando o meu ponto de vista, eu já vou reforçar essa história. E essa história vai continuar acontecendo a minha vida inteira. Até eu descobrir que eu criei essa história, e até você não só descobrir, porque descobrir é até fácil, né? Até vocês falam, sim, é verdade, um monte de coisa aconteceu comigo, e por isso é que a Fernanda tem razão. Estou repetindo um monte das mesmas coisas o tempo todo. Como uma pessoa que casa com homens diferentes, mas só muda o nome, né? Mas o homem é exatamente o mesmo, não é? Então quando você cria essa história, você cria seu ponto de vista e continua criando essa história para o resto da sua vida. Até você, que é isso que eu queria falar agora, até você ver, aceitar que você é uma potência imensa, que você criou essa história e que você faz essa história e repete essa história o tempo todo. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente fica repetindo. Mas o momento, vou te falar, foi a coisa mais difícil para mim, aceitar de que eu estava criando essa minha vida, tá? Porque minha vida, lembra que eu falei para vocês, uma cria história de pobreza, outra cria história de abandono, outra cria história de abuso, outra cria... Bom, eu criei todas essas histórias numa vida só. Porque eu fiz a bobagem também, como eu sou tão potente, igual que vocês, eu falei, quando eu aprendi e conheci a respeito da reencarnação, que me falaram, eu falei, meu Deus do céu, então eu vou querer passar por tudo nessa vida. Então foi o pior erro que eu consegui fazer na minha vida inteira. Foi falar isso, porque eu já dei o comando. Eu falei, e o universo fala, tá ali, os anjinhos, o que você quiser chamar. Os anjinhos, o universo, o Deus, tá ali esperando para ver o que você quer. E o que você quiser, ele vai te dar. Então, no momento em que eu escolhi, eu falei, tá bom, eu quero viver tudo nessa vida porque eu não quero voltar. Meu Deus, grande erro que eu cometi ali. Porque realmente, em 25 anos eu vivi tudo. E muitas de vocês que me conhecem, eu estava muito bem, eu estava assim, para baixo e para cima, para baixo e para cima. E quando eu fui para o Brasil, chegou um ponto em que eu fiquei muito sozinha, eu não sabia português, estava sozinha na cidade de São Paulo, em São Paulo mesmo. Morava num lugar muito lindo, no Morumbi, e de repente, não sei se falasse em português, mas aqui em inglês a gente fala que tiraram o tapete debaixo de você, né? Tiraram o tapete, acho que é internacional isso. Tiraram o tapete e eu fiquei lá, sem nada, sem dinheiro, sem saber português, sem trabalho. Ia fazer o quê? Mas sabe o quê? Eu estava vivendo o que eu pedi.
Eu pedi para o universo isso. Então, por isso que escrevi o meu livro, Peça e Receberás, né? Eu pedi para o universo isso. Então, eu tô lembrando, a energia está me falando, ai, fala que você falou que ia falar de uma pessoa de Access. O Access é muito legal. Tem uma pessoa, uma facilitadora que eu adoro, eu acho que ela é, não posso falar uma das melhores, mas posso falar, uma das melhores aqui na minha classe. Eu amo ela, para mim, ela chama Glenice Hughes. Ela gosta de botar o cabelo verde, cabelo vermelho, cabelo laranja, cabelo de tudo quanto é lugar, mas ela é muito legal. E ela colocou um vídeo, é engraçado, porque eu estou falando criando tua realidade e estava ali, na minha frente, escuta o vídeo, então tinha que ser que tinha que falar isso. Então, ela colocou no vídeo que ela tinha, uma moça ligou para ela, tá? Deixa eu ver aqui. Uma moça ligou para ela e falou assim, em inglês é um jogo de palavras também, né? Mas falou assim, ela falou, Glenice, você não é muito querida nos Estados Unidos, entre os facilitadores, tá? Mas em inglês, Glenice gosta... Como é que é, Glenice? Bom, deixa eu fazer isso aí em português, não tem importância. Então, isso foi que ela entendeu. Na realidade, então ela fez um vídeo, e o vídeo dela falava que ela que é tão avançada, mexeu nela, porque a vida inteira dela, a história dela era que ninguém gosta de mim, tá? Ela cresceu achando que ninguém gostava dela, tá? E ela foi para... E tanto assim que ela conta no vídeo que que quando ela tinha uns 14 anos, umas moças embebedaram ela e riram dela, porque depois, no dia seguinte, falaram, você só saía correndo falando, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. Então, essa era a história dela. Porque mesmo bêbada inconsciente, é isso que ela falava. Então, pense agora, qual que é a tua história? Qual é a história que você criou na tua vida? Tá? Qual é a história? Qual é a sua história? Se quiser, coloca aqui. A gente quer saber a história que você colocou. Então, e assim a gente também compartilha tudo isso, né? Então, a história dela era que ninguém gostava dela. Então a mulher falou, olha, tem muita... Glenice, você não é querida nessas aulas de Access. E é engraçado porque ela estava dando uma explicação de que como é possível, porque ela só faz isso. Ela só usa essa modalidade, ela não usa nenhuma outra modalidade, ela só usa essa modalidade. Então, ela não conseguia entender por quê, mas mesmo assim, que é o que vem criando tua realidade, que é o que eu quero explicar mais um pouquinho para frente, mas vou falar um pouquinho agora, é que você cria a tua realidade, né? Dependendo do que você faz. E tudo tem a ver com a gravação, né? A gravação que fica acontecendo e acontecendo e acontecendo e acontecendo, né? Então, quando ela colocou no vídeo, porque ela é muito aberta, ela colocou no vídeo e contou essa história, tá? Isso foi ontem, daí ela colocou um vídeo hoje. Ela estava assim, toda vermelha, e falava, eu tô com tanta vergonha, mas vou falar para vocês, porque ela é muito humilde, ela é muito legal. Ela falou, quando eu fiz esse vídeo, aparentemente a pessoa que me falou isso ligou para ela, ou escreveu um texto para ela, e falou, Glenice, eu não falei que você não é querida entre os facilitadores de Access. Você tirou o não. E o muito, você virou para não. Então, olha, esse aqui, estou falando de uma pessoa extremamente inteligente.
Mas a história dela ainda ela não tinha conseguido. Veja bem, acho que ela está faz uns 10 anos no Access. Ela não tinha conseguido apagar essa história. Ainda estava ali a história dela. Por isso que é legal que eu posso fazer o maestro, posso fazer as aulas mais avançadas do mundo, mas às vezes eu vou numa classe de barras. Às vezes eu vou numa classe de reiki, de começar, sabe quem está começando isso? Porque sempre tem alguma coisa que você possa encontrar, né? E então, ela contou isso hoje, ela contou que olha como a gente cria a nossa realidade. Mas ela não sabe, é isso que eu estou falando para vocês, que ela nunca comentou, mas que eu sei porque eu também estudei psicologia e aprendi. Aliás, isso aqui que eu estou falando para vocês, eu aprendi no Brasil, num curso que eu fiz no Brasil intensivo, eu fiquei quase uma semana inteira numa fazenda só estudando isso. E realmente ele falava que a partir da concepção, só que eu falo um pouquinho antes, né? Até os 7 anos você cria essa história. Então, ela criou essa história desde pequena. Vai saber o que aconteceu antes de, sabe, quando... ela comentou que poderia ter sido quando na concepção dela, mas o que eu vejo, o que eu sinto dela é que a mãe não queria ela. Então, desde o ponto em que ela estava na barriga da mãe, já a mãe não gostava dela. Então, é isso que eu estou pegando dela. Então, veja bem, a história dela começou desde que ela está no ventre da mãe dela. Então, isso é o que é criando tua realidade. Você cria a tua realidade. Você, ao teu ponto de vista, o que aconteceu, uma coisa que aconteceu antes dos teus 7 anos, porque a gente é muito delicada. Não é que é delicada de, ai, coitadinha, que é pequenininha. Não, delicada porque você está tão aberta, que pode absorver e perceber tudo que está acontecendo em volta de você. E, aliás, você pode até ter ter criado uma história e não é nem sequer a sua história. É uma história que você escutou do vizinho, é uma história que você, com sua consciência incrível de criança, que agora que eu tenho uma filha, eu percebo o avançado que eles são. Meu Deus do céu, eles são uns velhos no corpo pequenininho. Mas, enfim, então você pode ter pego alguma coisa de outras pessoas e adotou e comprou. E o que ela falou é que quando a gente... Então, vamos seguir um pouco para frente. Então, é isso aí. Isso para te falar que uma pessoa tão avançada e que eu admiro enormemente, e eu procuro ela quando eu preciso de alguma ajuda, ela também ficou ali, ficou engasgada com isso. E não só que ficou engasgada porque incomodou ela, mas deu para ver que essa é a realidade. Entende? Ela é um exemplo, 2 exemplos, porque um exemplo tão específico, aliás, os meus são muito específicos também, mas o exemplo era tão específico de que ela achou que tinha falado, eu não gosto, eles não gostam de você, e ao contrário, eles tinham falado, eles gostam muito de você. E ela pulou ou não, pulou ou muito, digo, e colocou o não dela. Eu não gosto de você. Então, aqui, vamos lá. Aqui, o penso ouve comigo foi depois dos 7 anos as pessoas se aproximarem para ter benefícios. Ia muito bem na escola, eu só tinha amigos quando precisavam ter nota ou para fazer trabalho. Então, se aproveitavam de você. Então, Letícia, você deve ser que tua história que tem um monte de gente em volta de você que se aproveita de você. Mas lembre que isso aí é uma história que você criou. Lembra que no comecinho eu falei, a gente pode mudar a cada 10 segundos? Você pode mudar essa história, tá? Mas também pode me falar, e todos vocês... tá falando outra coisa. Então, o que acontece é que quando a gente cria essa história, a gente fica com essa história. Mas aí você vai me falar, tá ótimo, Fernanda, já sei da história.
Como você fala, a Fernanda tem totalmente razão, é verdade, eu estou repetindo tudo, porque eu leio isso nos livros dos grandes autores. O Wayne Dyer, que escreveu O Seu Eu Limite, Tuas Zonas Errôneas, que é um livro maravilhoso naquela época, o Deepak Chopra, que te fala um monte de verdades e você fala, como falou, deve ter falado agora, que eu vi um monte de gente falando sim. Então, você me escuta e fala assim, a Fernanda tem razão. Oh, que legal que ela tem razão, é verdade. Mas e daí? Não adianta eu te falar isso. O que adianta é eu chegar para você e conseguir, não eu, você, né? Conseguir apagar essa programação que você tem, essa história que você tem. Ali é onde está o miolo de tudo. Tem que apagar tudo isso. Então, como é que faz isso? Faz isso por meio de um monte de processos. Você vai para cursos, agora tem um monte de cursos maravilhosos ali fora para você assistir. Então, desse jeito, você consegue apagar tudo. Agora, a minha história era de abandono, então eu fui abandonada uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Eu criei isso, eu criei também, meu pai era muito mesquinho, então eu criei pobreza, embora eu tinha muito dinheiro no começo, quando era criança, mas o que aconteceu? Que meu pai era muito mesquinho, então sempre era contando, quantos você gastou? Me dá o câmbio. Eu te dei 5 bolívares, então o negócio custou 2, então você precisa me devolver 3. Então, tudo isso criou a minha realidade também, minha realidade daquela época de pobreza. E que não só sentia pobreza, mas era pobre. E o engraçado é que quando eu consegui mudar tudo isso, eu igual não tinha dinheiro, mas não me sentia pobre mais. Então, isso aí é outra coisa muito legal. Então, tem alguém, porque eu esqueci de falar, me desculpa, esqueci de falar no começo, que vocês podem fazer perguntas a respeito de vocês, a respeito do que eu estou falando, se vocês não entenderem alguma coisa. Aqui a Thelma diz, primeira vez que estou aqui. Gratidão, Maria Fernanda. Thelma, se você não saber alguma coisa, pode perguntar. As pessoas que estão aqui por primeira vez podem perguntar. Então, aqui a Márcia disse, quando você teve uma infância sem traumas, feliz e vivia como se fosse no mundo de Alice, e conhece um ex-marido totalmente diferente do que eu dizia que eu queria ter. Fui viver num dos estados mais pobres do país e numa família totalmente diferente à minha. Então, Márcia, isso que falam os psicólogos, que falam, ou você pega, tem as duas opções, né? Ou você pega uma coisa igualzinha à tua, ou você pega uma coisa totalmente diferente à tua. É uma coisa esquisita, é como, na realidade, Márcia, se eu entrar agora no teu mundo, isso não vem dessa vida, isso vem de outra vida, tá? Isso vem de... Tá. Você escolheu vir para essa vida, tá? Muito feliz, muito contente, mas você trouxe uma mala de outras vidas, que era a vida de se castigar, que era uma vida de vai saber se você era, não é que era mesmo, porque quando eu falo vai saber é porque era, que você era uma freira, lembra que quem é freira, aconteceu comigo, o dinheiro é horrível, o dinheiro é demônio, é o diabo, a gente não pode ter dinheiro, a gente tem que dar todo o dinheiro para a igreja, ou dar todo o dinheiro, como é que fala? Que é mais fácil um elefante entrar pelo buraquinho da agulha, ou um rico de entrar no céu, né? Então, nas minhas palavras eu coloquei. Então, a gente cresceu com isso. Eu cresci com isso. Você pode ter até tido uma família maravilhosa, mas se você chegou a escutar isso, se você era religiosa ou você era de outra vida, em outra vida você realmente acreditou nisso, daí você fala, tá bom, eu sou feliz, eu sou uma mulher feliz, mas sabe o quê? Eu vou me castigar. Eu vou dar todo o meu dinheiro. Eu vou pegar um caminho
onde meu dinheiro não vai valer nada e eu não vou ter dinheiro porque ter dinheiro é mal, é considerado mal. Então, não vou ter dinheiro. Então, deixa eu ver. A Elma fala que já vivia em conflito, tá vendo? Então, voltando para a Márcia. Márcia, então deve ter acontecido isso. Então, o que você precisa? Você precisa limpar aquelas vidas. Você precisa de alguém que sinta isso, que saiba disso e limpe as vidas. Limpe só esse trauma. Olha, parece difícil, mas é tão fácil na realidade. É tão fácil limpar o trauma. É só com algumas palavras, só entrar um pouquinho na tua realidade, ver o que está acontecendo na tua realidade e limpa, tá? É muito fácil. A Thelma fala, eu fui criada nessa realidade que dinheiro era difícil conseguir. Tudo controlado e não consigo ter equilíbrio financeiro, fico sempre com situação delicada. Como limpar? Então tá, podemos fazer algumas coisas aqui, Thelma, mas você sabe que quando a gente tem, porque as pessoas me falam, fiz esse processo, Fernanda, e não tem mudado, mas um processo demora 5 segundos, né? E você tem, às vezes, 30 anos, 20, 30, 40, 50 anos com uma coisa e você acha que com 5 minutos você vai tirar? Existe sim a mágica, uma magia incrível no mundo, mas depende de quanto você é aberto, tá? Eu posso fazer um processo agora e você se libera na hora, mas precisa ver quanto você está aberta para poder receber isso. Então vamos lá, Thelma. Tá, quanto você comprou dos teus pais? Quanto você comprou dos teus pais que fica governando a tua vida, a cada segundo, a cada vida, não te dando facilidade com dinheiro e com o controle. E tudo que isso for, vamos desfazer e apagar completamente. Ponto de origem, libera tudo, pré-escolha, libera tudo, pré-acordo, libera tudo, agora para sempre e além. Então, para quem entrou mais tarde, esse aqui é uma varinha mágica que a frase mesmo te fala, ponto de origem, libera tudo, desde o ponto que originou essa ideia, vamos liberar, vamos apagar, tá? Pré-acordo, quando você concordou comprar isso, vamos apagar tudo, liberar tudo. E pré-escolha, quando você escolheu comprar isso, comprar essa ideia, né? Então, essa é a varinha mágica. Tá bom, então tem mais alguém? Por favor, façam perguntas que eu estou aberta, completamente aberta. Eu não só quero falar, já falei muito, mas eu quero ajudar vocês. Estou aqui para ajudar vocês, para empurrar vocês, tá? Então, no ponto de vista da Glenice, que é uma ótima facilitadora, e mesmo assim entrou no buraco, eu posso contar comigo. Eu falei isso, depois eu estava meu pai, que faltava dinheiro. E então, eu tinha dinheiro e não tinha dinheiro. Por que tinha e não tinha? Porque nessa época, na época que eu era criança, meu pai me dava para o que eu precisava. Essa é outra coisa. Quantos de vocês têm o dinheiro justo o que você precisa? E tudo que isso for, vamos desfazer e apagar completamente. Ponto de origem, libera tudo, para escolha, libera tudo, para acordo, libera tudo, agora para sempre. E a Maria Lúcia fala, eu. Tudo certinho, né, Maria Lúcia? Justinho. Então, eu dei uma classe de dinheiro outra vez e sabe aquela frase que daria para a gente nunca ter o suficiente e sempre ter demais? Vamos desfazer e apagar completamente o que significa demais para você. Essa foi uma classe ótima. Então, tudo que significa demais para você, vamos desfazer e apagar completamente. Ponto de origem, libera tudo. Pré-acordo, libera tudo. Pré-escolha, libera tudo. Agora, para sempre e além.
Porque quando a gente fala que daria para a gente não ter, nunca ter o suficiente e sempre ter demais, às vezes demais é muito pouco, né? Tem pessoas que compram um jeans de R$ 1.000 e não acham isso demais. Mas tem pessoas que compram, ou que não compram, aliás, porque acham que é demais. Então, mil reais é demais para você, mas é isso realmente o que você precisa para a tua vida? Só R$ 1.000? Não é não, né? Então, esse demais, então o que que é demais? Sempre me dá demais, então sempre vai te dar os R$ 1.000, porque esse é o teu demais, tá? Hum, vamos fazer um exercício. Esse exercício é muito legal. Esse exercício eu aprendi com quem? Com quem? Com Gary Douglas, tá? Então, imagina uma fogueira. Fala fogueira, né? Quando tem um fogo ali na frente, sim. Na minha Zilma é minha tradutora. Eu falo com ela telepaticamente, porque eu conheço ela tanto, que só preciso ver o olho dela que eu já sei. Então, uma fogueira na tua frente, né? Tá? Então, você chega ali, que aqui tem a maioria daqui do pessoal do Brasil, né? Ai, Gislene, você levantou a mão. Mas peraí, deixa eu fazer isso, daí eu pego as pessoas que levantaram a mão, tá? Não vou esquecer de vocês. Peraí. E a Zilma fala que ela não se sentia importante, ela não sabe quanto importante que ela está vendo, quanto importante você é para mim. Então, a fogueira, tá? Voltar, deixa eu voltar. Sabe o que todo mundo fala que é errado, que tem que levar, dar remédio para criança, porque criança vai para lá, para cá, ADD, ADHD, tudo isso? Não, eu sou tudo isso, não tem importância. Eu sou ótima ser assim. Mas vamos lá, voltar. A fogueira, então. A fogueira. É isso aqui. Então você chega com R$ 50 e joga na fogueira. Aí te incomoda? Incomoda você jogar R$ 50 na fogueira? Incomoda, né? Ah, caramba. Então vamos começar antes. Eu pego R$ 5, jogo R$ 5 na fogueira. Incomoda R$ 5? Não incomoda, né? Jogar na fogueira R$ 5. Mais ou menos, diz a Maria Lúcia. Tá bom, R$ 10. Joga na fogueira R$ 10. Incomoda R$ 10? Mais ou menos. Tá, eu vou continuar, tá? Vocês fiquem ali comigo, os que falam que se está incomodando. A Thelma já incomoda os R$ 10. Vai jogar, para mim já, feliz da vida, já não está incomodando, eu posso queimar tudo isso. Jogar na fogueira R$ 50. Joga na fogueira R$ 50. Carol, não sei se você já chegou agora ou Boa noite. o só apareceu agora, Carol. Vocês estão sabendo como é que é a brincadeira? Tá? Ah, então tá. Tá, vou colocar de novo você. Tá, então, para quem chegou agora, a gente tem uma fogueira e tá jogando dinheiro na fogueira, tá? Então, R$ 50, R$ 100, joga R$ 100 na fogueira. Daí, quando você começa a te incomodar mesmo, muito, falaria, ai, eu não faria isso mesmo assim. Fica com esse número, escreve esse número, tá? Para você não esquecer. Daí, joga R$ 100 na fogueira. Agora, joga R$ 500 na fogueira. Agora, joga R$ 1.000 na fogueira. Eu vou continuar para as pessoas que não estão incomodando ainda, tá? Agora joga R$ 2.000 na fogueira. Para umas falar de jeito nenhum. Agora joga R$ 5.000 na fogueira. Agora joga R$ 10.000 na fogueira.
Agora joga 50 mil reais na fogueira. Ah, já tá, a Letícia já tá com a cara de vergonha. Agora joga 100 mil reais na fogueira. Quem ainda está comigo? Escreva aqui, escreva se você ainda está comigo. 100 mil reais. Consegue jogar 100 mil reais? Quem fala sim, se consegue. Tô contigo, a Renata. Sim. Tá, Renata, 100 mil reais. Ah, 100 mil reais, 100 mil reais. Quem vai? 1, 2, 3. 200 mil reais. 1.000. É. O Luiz Antônio, você parou no 1.000? Parei no 10.000. Ah, parou no 10 mil. Então, 500 mil reais na fogueira. Aí, Visa Daniele. Não consegue. Sim, Maria Lúcia, você fala que sim? Maria Lúcia, se você... Então você Sim, mentiu para pode mim, você jogar. falou que os 10 reais não queria. Então tá, vamos lá, vamos parar ali, né? Então, o que acontece? Esse dinheiro, é teu top. Então, em todos os lugares onde você tem um limite de dinheiro, nesse sentido, fazendo esse exercício, quando você vê o teu limite. Então, em todos os lugares onde você tem esse limite de dinheiro, então fala o limite do teu dinheiro, né? Você fala para você, para a gente poder fazer o processo, né? Vamos desfazer e apagar completamente esse limite de dinheiro para poder sobrepasar esse limite 500 mil vezes mais. 500 mil vezes mais. E tudo que não deixa que isso aconteça, vamos desfazer, apagar completamente. Ponto de origem, libera tudo. Para escolha, libera tudo. Para acordo, libera tudo. Respira fundo. Agora, para sempre e além. Isso. Então, tá vendo que é isso que acontece. E acontece com tudo na tua vida. Entende? Você coloca um limite. Ah, eu posso conversar, mas eu só posso conversar entre amigos. Não! Todos os lugares onde você só possa conversar entre amigos e não pode conversar com um monte de gente, vamos desfazer, apagar completamente. Ponto de origem libera tudo, para escolha libera tudo, para acordo libera tudo, agora para sempre e além. Então, peraí, aqui tinha, antes de falar sim, tinha alguma pessoa que tinha me falado. Ah, tá, a Maria de Lourdes. Cresci nessa linha de que dinheiro era sujo. Com o passar dos anos, tive a consciência de que o dinheiro é limpo e bonito. Tá ótimo. Aposto que você escutou todos os meus vídeos, né? Depois passei por uma fase vivendo na certeza de que eu sempre teria dinheiro, mas não seria rica. Ah, mas já criou a tua realidade, já limitou você, né? Vocês estão vendo, né? Ela já limitou ela. Ela vai ter dinheiro, mas não vai ser rica. Ótimo, você criou essa história maravilhosa. Hoje já vejo as 1000 possibilidades de ter dinheiro e ter escolhas. E ele está vindo com facilidade, alegria e glória, porque você conseguiu mudar, você mudou. Aqueles 10 segundos, olha, sabe o quê? Eu não vou ser rica, mas hoje eu mudei de ideia. Hoje eu quero ser rica, ué. Da agora em diante eu vou escolher ser rica e pronto. Então, sabe o mais legal que eu estava com minha filha? Porque minha filha fala, ah, mãe, a gente fica rica, porque cada vez a gente fica pegando uma casa maior, maior e maior, né? Mas só que eu sei o que eu quero, né? Ela ainda está ali aprendendo, né? Então, minha filha fala, ai, quando a gente seja milionária, a gente vai morar num castelo, mãe. Legal. Eu falei, bom, se essa é a tua vontade, você pode morar num castelo, ué. Essa não é a minha vontade. Mas o engraçado é... Deixa eu ver que tem alguém escrevendo aqui alguma coisa. A Maria Lúcia.
rica, feliz e próspera com essa coisa, né? Essa felicidade no seu coração. Então, o que aconteceu? Que eu falei para minha filha, tá ótimo, mas sabe o quê? Ai, que foi que aconteceu? Peraí, deixa eu lembrar, porque eu posso contar um monte de história, mas essa história que eu quero lembrar é muito legal. Qual era a história? Qual era a história? Qual era a história? Será que era agora que eu fui para Paris? Alguma coisa aconteceu? Peraí. Ai, meu Deus, qual era a história? Eu vou ter que inventar para vocês a história, porque eu não lembro de quem que era. Bom, eu não vou poder te falar de quem era, nem como era, nem quando era, nem onde eu era, tá? Mas eu vou te contar a história. O negócio é que... eu vou te contar outra história. Vai, os 10 segundos, né? Passaram 10 segundos e eu mudei. Então, eu vou te contar a história que eu estava escutando... Eu gosto muito de ver vídeos e coisas, vídeos sobre tudo. Eu vejo desde história até decoração, até como fazer um bonequinho de lã, tá? Eu vejo tudo quanto é coisa de vídeo. Mas esse vídeo era sobre as casas mais... É um cara que fez um Netflix sobre as casas mais legais do mundo, né? Mas daí eu falei, que legal, né? Que tipo de casa vai ser eu já imaginando umas casas imensas, tudo assim. E eu acho que era do Spielberg, que é muito, muito rico, né? Mas para você ver que não é a quantidade que a gente está procurando, é a qualidade, é o nosso espírito, o que a gente sente, tá? Mostraram uma casa que era... Eu acho que tinha 2 quartos. E era numa ilha, claro, ele era dono da ilha, mas era numa ilha, 2 quartinhos, lindos, lindos de morrer. O banheiro era de não ficar no quarto, mas ficar na banheira o dia inteiro, realmente. Ficar na banheira, porque a banheira era maravilhosa e tinha uns vidros assim do lado, onde você via todas as coisas verdes e o mar lá no fundo. Lindo demais. Mas era uma casinha de 2 quartos. Entende? Então, quando eu falei isso para minha filha, eu falei, olha, quando você é rico, você realmente não precisa ficar morando num castelo. Você pode morar num apartamento bem pequeno, ser rico e não se importar com o dinheiro que tem. Entende? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for para uma pessoa que não tem a mesma quantidade de dinheiro desse rico que eu estou falando, a gente não mora num apartamento até às vezes maior do que 2 quartos e a gente se acha pobre. Tem pessoas que moram em casas, eu estive no Brasil, em casas que tem até mais de 3 quartos. A casinha onde eu fui, não era casinha, era uma favela. Falar disso direitinho, né? Uma favela que tinha 2 quartos na favela. Mas 2 quartos bem grandes, para todo mundo poder dormir ali, né? Meus 4 irmãozinhos que me adotaram, não, 4 não, 1, 2, 3, 4, 5. 5 irmãozinhos, 6 irmãozinhos que me adotaram, mas tinha 2 quartos. Mas sabe o quê? Quando você tem aquele espírito de consciência, aquele espírito de tudo, não importa. É a alegria que você tem por dentro. Então, todos os lugares onde você não tem gratidão pelo que você tem, não tem... não estou falando de você se satisfazer com só o que você tem. Você tem direito a querer mais, claro, mas tem muita gente que não está satisfeita e tem muito. Então, o que daria para a gente achar satisfação agora e alegria e felicidade... Não importando, porque eu sei que no meu vídeo tem milionários e tem muito pobres. Então, não se importando o que você tiver, que daria para você ter alegria, paz com o que você tiver agora. Claro, abre a possibilidade de você, se você quiser gostar de querer mais, pode querer mais, e claro, tem aqueles 10 segundos, lembra 10 segundos? Que eu falei que você pode mudar, né? Mas agora, vamos ver tudo que a gente tem agora. Porque quando a minha vida começou a realmente mudar, mas realmente, eu mudei muito a minha vida, sabe? Em vários meses, mudei muito a minha vida.
tudo, desde dinheiro até onde eu morava, até a felicidade, até tudo. Mas o momento em que eu realmente mudei aquele sentimento que eu tinha por dentro, aquele sentimento de paz, de tranquilidade, foi quando eu comecei a ter gratidão. E olha, como eu tinha aquela minha história de que, eu sou terrível, minha mãe me abandonou, eu nunca tive dinheiro, sozinha o tempo todo, tudo que você possa imaginar, né? Abusada, de tudo. Mas o momento que eu tive a gratidão, eu falei, não, que a pessoa me falou, não, você tem que ter gratidão. Eu falei, o que é gratidão? Eu não sabia o que era ter gratidão. Por isso eu cheguei naquele ponto e eu não conseguia ter mais. Me faltava aquele detalhe. Que na realidade esse detalhe da gratidão é o detalhe maior que tem. Então, eu, como vocês me conhecem, todo mundo fala, que a Fernanda consegue explicar as coisas direitinho, tão facilmente. Pois é, porque eu tento me explicar mesma facilmente as coisas, né? Então, eu comecei a falar, tá bom, eu não sei o que é gratidão, eu nunca tive gratidão nem nada, porque eu vou ter gratidão da porcaria de vida que eu tive. Então, quando é que eu vou ter gratidão? Gratidão que meus pais me largaram lá. Gratidão que eu não tenho dinheiro. Mas quando é que eu ia ter gratidão? Não tenho gratidão, não sei o que é gratidão. Eu realmente não sei, não sabia o que era gratidão. Então, eu fiquei pensando e falei, meu Deus do céu, deixa eu pensar, como é que eu faço para ter gratidão? Como é que eu faço? E aí, eu comecei a ver e a pensar, e falo, como é que eu faço para ter gratidão? E olhava para minha casa, que vocês viram no começo, né, linda? Deixa eu ver se eu consigo chegar. Não consegue, porque é o reflexo. Mas tem um quintal, tenho piscina, tem um parque maravilhoso. Aqui do lado tem um lago maravilhoso, que a vista é linda. Falei, mas eu tenho isso. Não, era antes que eu peguei essa casa aqui. Então, por isso que eu peguei essa casa, porque eu tive gratidão, né? Então, eu falei, mas como é que eu vou ter gratidão? Eu morava num apartamento de 3 quartos. Então, como é que eu vou ter gratidão? Meu Deus do céu, como é que eu vou ter gratidão? Daí eu falei, tá bom, então vou fazer o seguinte. Já sei. Acendeu a luzezinha. Então, vou pensar, vou sentir o que se sente não ter casa. Então, eu fui para lá, falei, ok, como é que se sente não ter casa? Frio, ou às vezes muito calor, porque aqui faz, às vezes, 80, 90 graus, até 100, não, é 100 Fahrenheit, peraí, 40 e poucos graus. Então, eu falei, meu Deus do céu, eu saí para a rua e estava um calor tão grande que eu comecei a suar na hora. Eu falei, se imagina não ter casa e morar o tempo todo num lugar que tem mais de 40 graus. Eu falei, isso deve ser terrível, 40, 50 graus, isso é terrível, que chega a 50 graus. Então eu falei, meu Deus, e agora deixa eu me sentir agora. Daí eu tô aqui nos Estados Unidos, todas as casas têm ar-condicionado, né? Porque realmente faz calor lá na fora. Vou até olhar que tanto está fazendo lá fora para eu falar para vocês. E então, eu falava, não, está 35 graus aqui, mas está calor. Então eu falava, tá bom, olha, eu saía para a rua, para fora e falava, que calor horrível, dormir, caminhar, porque não vou ter carro, tudo, dormir, andar o dia inteiro baixo esse sol. E agora entrava dentro da minha casa e falava, olha que delícia, o ar-condicionado. Agora que eu estou entendendo como é que é ter gratidão. Então, eu passo essa dica para vocês. Tem que ter gratidão. Para quem não sabe ter gratidão, passo a dica para vocês. Isso, vocês podem fazer esse exercício e vocês acabam tendo gratidão. Tá? E quando eu comecei a ter gratidão, que não precisa falar, toda noite, meu Deus, eu agradeço porque eu tenho uma casa, porque minha filha tem saúde, porque... Não, eu não falava assim, a minha gratidão não era assim.
A minha gratidão era como é que é ficar lá no calor e como é que é estar aqui. Que casa maravilhosa. Como é que é não ter nada, não ter privacidade lá fora e eu ter meu quarto. Já entendo o que é a gratidão. Como é eu não ter que andar e andar e andar, sei lá, porque aqui é tudo longe, andar horas andando para chegar num lugar e ter um carro que me leve para todos os lugares que eu quiser. Agora entendi o que era gratidão. Mas não é falar, eu sou grata por isso, obrigada, meu Deus, porque me deu isso, obrigado, universo, porque me deu isso, obrigado. Não. É isso que eu tenho. Uau, é incrível. Quando eu comecei a ver isso e a falar, meu Deus, gratidão para quem for, para quem você acreditar, ou Krishna, Buda, Deus, Alá, o que for, tenha gratidão, mesmo por você mesma. Eu tinha gratidão por mim, porque, para te falar a verdade, eu rezei 40 anos, e tem uma pessoa que fala que morre de rir cada vez que eu falo isso. Eu rezei 40 anos, eu nunca tive nada aos 40 anos. Mas eu comecei a falar, eu que vou escolher isso, daí eu comecei a ter coisas, e aí eu comecei a ter gratidão. Então, tenha gratidão por você mesma. Sabe que é legal também? Ter gratidão pela merda de vida que vocês criaram também. Porque vocês têm essa força, tiveram a força de criar a vida que vocês têm. E era isso que eu queria ir. Olha, tem mais de 1 hora falando com vocês, mas olha, vou falar mais tempo para você e vou dar isso de presente. Não vou falar só 1 hora, vou falar mais. Então, o momento, que isso eu falei no começo, mas é que tem tanta coisa que eu quero falar para vocês, mas enfim. Quando você aceita que essa é a coisa mais difícil do mundo, quando você aceita que é você que criou a vida que você tem, ali é o momento em que você se dá o poder de mudar em 10 segundos. Você muda a sua vida em 10 segundos. Tá? Isso é extremamente importante. Você realmente muda a sua vida. Mas você tem que aceitar que você criou a caca onde está. Entendeu? Quando falaram isso para mim, eu falei, desculpa, não fui eu, claro, tem que lá Deus está me castigando, o meu pai me abandonou, e um monte, todo mundo tinha culpa, menos eu. Veja bem que tudo que acontece com você, todo mundo tem culpa, menos você, né? O meu filho não me fez isso, a minha mãe me deixou, o meu pai não me deu o que tinha que me dar, a minha mãe morreu e não me deixou a herança que tinha que me deixar, o meu marido foi ruim comigo, o tempo todo a minha mulher é ruim comigo, o tempo todo é culpa do outro, né? Tudo que acontece na tua vida é culpa do outro, não é nunca culpa tua. Mas o segundo em que você aceita que você é poderoso, e que você criou a vida que você tem agora, aí tua vida começa a mudar. Esse foi o meu primeiro passo. O meu segundo passo foi a gratidão. Mas o primeiro, estou dando as dicas, olha, as dicas de mudar a tua vida completamente, de criar uma vida diferente. Tá? Assim como a Glenice, a facilitadora de Access, ela criou a vida dela de que ninguém gostava dela e ela viu isso, você também está vendo coisa errada. Porque na realidade não é assim, é que você cria a sua vida na sua cabeça e você projeta, e você cria isso. Mas não é verdade. O que você está vendo agora da sua vida não é verdade. Você é completa, você é íntegra, inteira, como fala em português, você é luz, você é mágico, você é uma potência incrível, você não é aquela pessoa que veio à deriva aqui na Terra e que aterrissou aqui.
Você não é essa pessoa. Você escolheu vir para cá, pelo amor de Deus. Você escolheu vir para cá. Aceite que foi você que escolheu vir para cá. E olha que inteligente que você é. Dá uma olhada nos outros planetas. Você não escolheu ser uma molécula de Marte que é uma sujeira. Você não escolheu isso. Ainda mais dou bronca para vocês no Brasil, o país mais lindo do mundo, junto com a Venezuela, porque é parecido, né? Temos a Amazônia aí, né? Você escolheu nascer nesse país que tem tudo, que você tem fome, e você pega um mango lá na rua e come. Aqui não, aqui o pessoal tem fome, se come o mango na rua, ele morre, porque está cheio de pesticida. E além de tudo, não tem árvore de mango em volta. Aqui eu não vi nenhuma árvore de mango. Então, a Rosa que estava no ônibus. Foi difícil jogar o dinheiro na fogueira. Estou olhando, peraí, estou olhando o pessoal aqui porque tem que dar... Nesses próximos 10 segundos, eu, Maria Lúcia, continua cada vez mais próspera, rica, bem-sucedida e feliz. Tá bom. Maria Lúcia, você realmente acredita nisso? Tem em volta de você. Peraí, deixa eu tirar ela. Acredita, linda? Sente isso? Ah, caramba, não consigo escutar você, Maria Lúcia. Então... Ah, tá, agora dá. Porque sabe o quê? Eu acredito. Tá, eu era daquelas... E a Maria Lúcia, gratidão, porque você me lembrou de falar uma coisa. Eu era daquelas pessoas que falava... Como é que fala? Chama de... Declarações, é isso que fala declarações? Eu sou rica, eu sou milionária, eu tenho tudo na minha vida. Afirmações, isso mesmo, afirmações. Então, as afirmações para mim era igual que os rezos meus. Eu rezava, nada acontecia. Eu falava afirmação, eu juro por Deus. Eu rezava, depois que eu rezava, eu ficava fazendo afirmações, né? Mas a minha conta de banco não mudava, não. A minha conta de banco ficava do mesmo jeito. E eu ficava pobre do mesmo jeito. E eu ficava sozinha do mesmo jeito. Tá? Então, eu falei, mas por que todo mundo fala dessas danadas afirmações e para mim não funciona? Mas quando eu falei isso, eu comecei a perceber que para ninguém funciona. Para muita pouca gente realmente funcionam essas afirmações. Para mim não funcionava, a minha conta de banco ficava igual. Eu ficava numa boa, num sonho, achando assim, eu sou rica, eu sou milionária, eu acordei com sei lá o quê, que as afirmações me falavam, eu já nem lembro mais. Mas minha conta de banco continuava a mesma e eu continuava sozinha. As afirmações não mudavam nada. Quando eu comecei a fazer perguntas, aí começou a mudar tudo. Quando eu comecei a escrever o meu livrinho, que eu vendi, que hoje é o mais vendido no mundo, número 1, em todos os países que o Access tem, em todos os continentes, desde a Índia até o Chile, dando a volta. Né? Eu comecei a fazer as perguntas, e as perguntas mudam o emaranhamento quântico, chama em português. Começa a mudar o emaranhamento quântico. Como é que acontece? Está escrito na Bíblia, ué. Você não leu a Bíblia? Está ali. Peça, receberás. Está ali na Bíblia. Pergunte, peça. Que daria para eu ter qualquer coisa? Que daria para eu fazer isso? Quais são as possibilidades de eu fazer isso? Todas são as começos, já estou dando para você, né? Isso aqui vai estar gravado, eu vou mandar para vocês, né? Ah, vou mandar para vocês, eu não tenho todos os e-mails de vocês. Mas, enfim, se você quiser, você pode ir para mariaflariva.com e você pode se registrar no meu... Se você se registrar no meu
no meu website, você recebe uma gravação de graça de 8 minutos, que é maravilhosa para mudar a sua vida. E daí você me fala, Fernanda, eu me registrei, você dá para me mandar a gravação. Não sei, vamos ver como é que eu faço isso. Mas, enfim, o negócio é que quando você, primeiro passo, você aceita que você tem esse poder de mudar, que você aceita que você criou tudo que aconteceu na tua vida. Já você avançou mais de 50% do que você tem que avançar. E o meu limite não é 100, o meu limite é muito mais do que 100, tá? Para vocês souberem. Depois, você faz a gratidão. Você grata. Eu não acho que eu vou conseguir gravar isso, mas enfim. Depois, começa a gratidão, tá? Você ser grata, daí você vai para um nível diferente. Daí começa a certeza, porque começa a chegar coisa para você. Não vou dizer que para mim, é tudo legal. Sabe o quê? Não, eu crio minha realidade. Tem dias que eu compro a carência de um, a tristeza do outro, eu choro, fico falando que não tenho dinheiro. Também acontece isso comigo. Mas a diferença, não estou falando da diferença de vocês, mas a diferença de mim com a minha vida anterior é que eu consigo esses 10 segundos mudar. Falar, peraí. Tá bom, estou criando isso aqui, né? Porque eu já sei que eu que estou criando, né? Então, por que eu estou chorando? Estou chorando por isso. Preciso chorar? Não. Quero chorar? Às vezes diz não e paro na hora. E outras vezes, como por exemplo, minha irmã foi para outra dimensão faz uns 4 dias. Não, oh meu Deus do céu, faz uma semana já, caramba. E eu estava chorando. Não chorei por um tempo já, porque eu estava ali com a família e tudo isso, queria, sabe, ser forte para minha família. E eu também falava, não preciso chorar, não choro. Ué. Mas quando eu vi, não vou falar agora o que eu vi, mas quando eu vi uma cena com a minha irmã e tudo isso, meu Deus, meu coração se fechou e não estava chorando. Daí eu falei, porque eu converso com o meu corpo também, falei, corpo, você quer chorar, né? Quer chorar, né? Daí eu falei para uma grande amiga minha, que também é minha facilitadora, a gente é facilitadora com cada uma, né? Eu falo, olha, eu acho que eu estou querendo chorar e acho que eu vou ter que chorar, né? Mas é engraçado como você fala, olha, eu vou ter que chorar porque eu quero chorar, mas ninguém fala isso. Você simplesmente começa a chorar, não é? Mas aí é quando você consegue ver o controle que você tem da sua vida. Então, daí eu sentei, me joguei para trás assim e falei, acho que agora é hora de chorar. Me relaxei e chorei uns 15 minutos. E chorei. Posso parar de chorar? Posso. Quero? Não, não quero. E agora eu posso falar que essa exemplo é meu mesmo, mas minha filha também faz isso. Minha filha fica chorando. Eu falo, você tem a possibilidade, por que vai chorar por causa disso? Bobagem. Ela olhou para mim e falou, mãe, você não fala que eu posso fazer o que eu quiser? Agora eu quero chorar. Então vou chorar. Então chore, minha filha, vai chore. Do mesmo jeito eu fiz. Sabe o que? Eu queria chorar. Que o corpo sentia como é que eu posso falar? Sentia a necessidade de botar essa energia para fora. Era uma energia que eu tinha segurada, a energia da tristeza da minha irmã não estar mais comigo, né? E eu escolhi chorar. E chorei. 15 minutos passaram, estava boa, numa boa. Já chorei, agora escolho diferente. Escolho fazer outra coisa.
Tem pessoas que vão falar, ah, mas você é fria, você é fria. Não, eu acho que não. Porque eu senti a perda, eu senti a dor, senti a tristeza dos meus sobrinhos, senti a tristeza da minha família, mas não precisava chorar, tá? Então, você escolhe o que você quiser da sua vida. Assim, do mesmo jeito, você pode ter pouco dinheiro na sua conta, mas o seu estado é diferente. O que você sente é diferente. Eu acho que é isso que a Maria Lúcia queria falar, né? Que você se sente diferente, mesmo que não tenha milhões de dólares ou o que for, você está contente. Estar contente consigo mesma. Porque isso é o mais importante. É você estar contente com você. É saber que se você, nesse momento, não tem o dinheiro, não tem a felicidade, não tem a família que quer, não tem o namorado, o marido que gosta de você, ou que trata você do jeito que você quer, não tem, sabe? Se você se ama você mesma, você acaba estando feliz, estando tranquila. Você não se importa com mais nada. Você não se importa o que acontece lá fora. Então, a Angélica fala aqui, a Angélica Moreira fala, eu sinto que a minha vida profissional e financeira estão atreladas a relacionamento. Eu não consigo ter um relacionamento homem-mulher. Eu sei que... Então, tem mulher-mulher, ué, para ver se consegue, né? Eu sei que eu, de alguma forma, estou bloqueando isso. Tem alguém por quem tenho sentimentos há muitos anos. Ele vem, mas a gente acaba se afastando, como se tivesse algum bloqueio. Então, Angélica, o primeiro relacionamento tem que ser com você. Então, se você puder me responder aqui, você tem um bom relacionamento com você? Você está contente com você mesma? Você está feliz onde você está? Me fala sim ou não. Muito mesmo? Ah, então tá ótimo. Então, eu sinto a minha vida profissional. Tá, peraí, Angélica, que eu tô com a Angélica agora. Então, a Angélica tá ótima com ela mesma, mas mesmo assim não consegue um relacionamento. Então, então vamos lá. Será que você precisa mesmo, então, de ter um relacionamento? Verdade. Sim ou não? Precisa mesmo ter um relacionamento? Não, tá vendo? Então, porque o que acontece é que a gente vai dependendo das perguntas que a gente faz, Angélica, eu vou te falar uma coisa, peraí, que me veio na mente agora. Tá. Isso aqui é um pouco forte. Fiquem comigo. A minha irmã, eu conversando com a minha irmã também, e a minha irmã, faz um tempo atrás, eu chegava com a brincadeira de que você é uma rainha, você tem que ficar e eu falava de mim, porque para mim, a minha brincadeira é que eu sou uma rainha, mas na minha cabeça, é que eu vi de novo no Netflix, aquela vida da Rainha Elizabeth II, que é a Rainha Elizabeth de agora. Eu falei, eu quero ser como uma rainha, que ela só fazia assim e vestia ela. Daí ela já tinha uma mulher que já escolhia o que ela queria, o que ela tinha que colocar. Daí ou ela colocava 3 coisas e ela escolhia o que ela queria colocar na hora, né? Então, eu tinha na minha cabeça que isso era uma rainha. Então, eu falava para minha irmã, você é uma rainha. Ela falou, eu sou uma rainha, eu não preciso fazer nada. Mas, olha bem, quando você faz uma pergunta, por isso que eu adoro as perguntas abertas. Eu não gosto das perguntas tão específicas como faz o segredo, o livro Segredo,
Fala, você precisa ser muito específico. Ela falava, eu quero ser uma rainha. E, infelizmente, ela passou para outra dimensão que nem uma rainha. Porque ela estava no hospital, onde todo mundo fazia tudo para ela. Que era isso que ela me falava. Eu quero que todo mundo faça de tudo e eu não quero fazer nada. Ela ficou um mês numa cama, todo mundo fazendo tudo para ela. Ela ficou que nem a rainha que ela pensava na cabeça dela, né? Ela criou isso para ela. Então, voltando para a Angélica, quando você pedir para um namorado, você fala também, eu estou muito bem sozinha. Então, se você chegar a falar, porque eu falo isso, eu falo, estou muito bem sozinha. Se você chegou um dia a falar, eu estou muito bem sozinha, então isso que vai chegar para você. Se você falar, dependendo de como você estiver fazendo a pergunta, você pode fazer uma pergunta que daria para eu ter um namorado, ou um parceiro, ou uma parceira, que for, que adicione a minha felicidade. Não que me faça mais feliz, porque já normalmente você já tem que estar feliz, mas que adicione, que me traga um pouco mais de felicidade, que me traga alguma coisa diferente, entende? Então já isso é uma maneira de pedir, mas se no momento você falou, eu estou feliz sozinha, já deu, o universo aceitou, falou, tá bom. Então tem isso, peraí, agora... Eu vou precisar sair. Cris, vamos sair mesmo, Cris, vamos sair juntas mesmo. Eu quero tanto ir para um restaurante em São Paulo, que eu quero muito ir. Eu vou te falar qual é depois, a gente fala, Cris. Peraí, Daniela aqui. Eu falei com você mesmo dia, te pedindo um favor, eu não sabia da sua irmã. E você foi tão maravilhosa comigo que você realmente é, obrigada. No mesmo dia, Daniela, você me pediu um favor, Mas é assim, você, sabe o que? Minha mãe ficava brava comigo, porque minha mãe falava, eu tô doente aqui e você tá lá falando com outra pessoa. Eu falei, mãe, sabe o que? É que todo mundo para mim é a mesma coisa, não é que uma irmã e outra é uma pessoa desconhecida. Todos somos filhos de Deus, todos somos um. Eu senti que essa pessoa não precisava mais de mim nesse instante. E daí eu consegui dar, mas estou aqui agora com você. Ela ficava chateada comigo. Mas eu sou assim, né? Vai fazer o quê? Eu gosto. Eu consigo ficar com todo mundo. Peraí, alguém está com... Então, a Angélica fala, como seria eu estar plena e completa, pronta para receber um relacionamento perfeito para mim? Tá ótimo. Essa é uma ótima pergunta. Mas, não, peraí. Como seria eu estar plena e completa, pronta para receber o relacionamento perfeito para mim? Então, como é essa pergunta? Como seria? Então, o universo vai te dar a sensação de como isso seria, mas não necessariamente vai te trazer um namorado, né? Então, veja bem, você tem que ver exatamente o que você está perguntando. Eu tenho a Joelma, que é uma grande amiga minha, ela me fala, mas eu quero ter um monte de... como é que ela falava? Quero ter um monte de gente vindo para meu... Ela tem um salão lindo de mulher em Santo André, acho. E onde eu faço meu cabelo. Pessoa que pergunta onde eu faço meu cabelo, com ela só, lá em Santo André. Vale a pena ir até lá. E então, ela como é que ela me falava? Ela me falava, Fernanda. Ela falava, eu pergunto, cadê todos as manicures e os cabeleireiros que vão vir no meu salão para fazer os serviços, né? Eu falei, essa é a pergunta que você faz o tempo todo. O tempo todo eu falo, cadê eles? Cadê eles?
Daí eu estava no carro com ela, é muito engraçado. Então tinha um monte de meninas bonitinhas passando por aí, outras meninas passando por lá. Eu falei, olha, ali está uma, você está perguntando cadê elas? Ali está, ali está, ali está. Não é essa pergunta que você precisa fazer. Porque cadê elas? O universo está te mostrando um monte de menina legal, que pode ser que sejam cabeleireiras e que seja manicure, que faça manicure, pedicure e tudo isso. Não é essa pergunta. Então, veja bem como é que você está formando a pergunta, tá? Que isso é que vai ser o workshop que vou fazer online também, vou fazer desde Brasília, porque já vou estar no Brasil, que emoção tá grande. Desde Brasília vou fazer o Zoom, que é precisamente peça e receberás, como fazer as perguntas. Porque tem muita gente que faz as perguntas erradas. Então, cadê o pessoal que vai trabalhar na minha empresa? Ué, tá ali, ó, no mundo inteiro. Tá ali, um tá lá, outro tá para cá. Mas não é essa a pergunta. Você tem que saber fazer a pergunta direito. Então, o que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Já me deu a ideia. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Então, vai no meu YouTube, Maria F. Larriva. É isso, Maria F. Larriva. Vai no meu YouTube e vai ter esse vídeo. Então, se você quiser assistir o vídeo de novo, você vai lá no YouTube, né? Então, eu vou colocar o que eu estava falando? Eu vou colocar sim, o workshop. Vou colocar o link para você se registrar no workshop Peça Receberás. Que aí eu vou falar como é que vocês têm que fazer as perguntas, tá? E vou falar de um monte de coisa a mais, porque o workshop vai ser tão comprido quanto esse aqui. Ui, a gente já tem tanto aqui, meu Deus do céu, já está comprido. Minha filha está morrendo de fome. Então, antes de eu continuar a minha história, eu queria também falar para vocês, ainda vou voltar, tá? Vou voltar para o negócio, porque eu quero falar um pouquinho mais com vocês. Sim, que eu vou estar, como eu falei já, eu vou estar no Brasil com o curso Criando Tua Realidade, que é precisamente tudo isso que você não consegue, porque a diferença do meu curso com os outros é que eu vou naqueles pontos onde mais te doeram, que tiveram mais coisas que te doeram. E daí eu limpo tudo, vou desde a raiz e limpo tudo. Mas esse é o legal do curso Criando Tua Realidade, que não é que eu faço uma pergunta aqui, uma pergunta lá, e pode ser que você goste, pode ser que você não goste, pode ser que seja como é que fala, em relação a uma coisa que você passou, mas não é em relação a uma coisa que a outra pessoa passou. No meu curso, todo mundo chora, todo mundo se limpa, todo mundo, porque eu vou nos lugares específicos de cada um de vocês. Sim, cada um de vocês. O lugar mais escuro teu, mais triste, e consigo ver a raiz e tirar e limpar tudo isso. Então, isso que faz o Criando Tua Realidade, que é muito legal. Em Brasília, dia 21 e 22, vou colocar no YouTube isso. A Carla Lobo está encarregada disso. Em Florianópolis, maravilhoso, porque eu tento ir de todos os extremos, tá, do Brasil, para poder... Tem pessoas que vêm de Bahia, tem pessoas que vêm de Porto Alegre, tudo do norte, do sul, do meio, né? E em Florianópolis vai ser o 24 e 25 de julho, esse mês, estou indo daqui a 2 dias lá. E em São Paulo vai ser dia 30 e 31 de julho, tá? E vou formar facilitadores também, que precisam de 2, Criando Tua Realidade, mais os 2 dias de facilitador, que vai ser 1º e 2º de agosto. Então, para vocês marcarem isso. Então, nesse curso, eu não posso fazer isso para vocês numa hora. Eu gostaria, mas imagina, fica 2 dias comigo. Imagina essa energia que você está aqui, tudo isso que você está aqui comigo, fica 2 dias comigo, onde eu vou ir lá no mais profundo de cada um. Eu prometo que não vai ter uma pessoa que não vai ir fundo, exatamente com cada palavra que eu falar.
cada segundo de todo o meu curso, você vai estar ali experimentando alguma coisa, tá? E então também vou fazer um workshop, tá? Mas então, vamos voltar lá. Vamos voltar para os sentimentos que a gente tem cada dia que é porque você escolheu ter esses sentimentos, tá? Lembrem que a maioria de nossos sentimentos não são nossos. A gente é muito aberta, a gente está vibrando num nível extremamente rápido e alto. E por causa disso, a gente está escutando o que todo mundo escuta, e a maioria das vezes você acha que é teu e não é teu. Entende? Então, você fala, será que isso é meu? Se não for teu, então, porque se você falar isso é meu, já é uma pergunta, já está mudando o emaranhamento quântico, tá? Já está falando, isso é meu? Não é meu. Quando você fala não é meu, é como jogando a brincadeira de esconder. Me achou, então já o jogo acabou. Então é a mesma coisa. Essa tristeza é minha, não é minha. Já, me achou, já achou que eu pertencia a outra pessoa. E sua tristeza pode acabar em um segundo. O teu choro pode acabar em um segundo, a tua angústia pode acabar em um segundo, o teu estresse pode acabar em um segundo. Entende? E a paz que você sente dentro de você é a medida do teu progresso. Quanta paz você sente qual é o progresso teu. É assim que você vai saber o teu progresso. Ou você pode ter um monte de sensações e sentimentos e tudo isso, mas se você conseguir enxergar que não são teus, ou conseguir apagar completamente eles, porque no meu curso eu vou te dar as ferramentas para você apagar. Então, sabe o que você faz? Você acaba voltando para que nem o Buda, porque esse era o que eu pedia. Eu queria ser que nem o Buda, que fala filho da mãe e ele não se importa. Fale a você lindo e ele está numa boa. Está numa boa o tempo todo. Entende? Esse que é para mim, para mim, a felicidade. Mesmo que eu veja que, meu Deus, esse mês eu gastei demais, eu estou olhando aqui o meu negócio do banco e falei, esse mês eu gastei demais, meu Deus do céu. Antes era uma angústia, uma angústia, uma angústia. Não, esse mês eu gastei demais. Tá boa. Tranquila. Eu sei que vai vir o dinheiro. Entende? Então, é ali onde eu quero que todos vocês estejam. No ponto em que está tudo numa boa. Vai vir coisa ruim, vai vir coisa boa. Mas não, o negócio é você estar numa boa. Seja ruim ou não seja ruim. Você estar numa boa. É isso. É isso o mais importante. Não vou por aqui. Então, é isso. Onde eu quero que vocês cheguem. Cheguem ali para poder criar ainda mais, né? Não é que cheguem ali para falar, tá bom, numa boa, então parei. Não. Não, você chega ali, e quando chegar ali, você fala, então, que mais que tem? Que mais de coisa emocionante que eu vou fazer na minha vida? E você começa a criar, e a criar, e a criar mais, porque você está criando de dentro de você, de uma paz que você tem por dentro. Entende? E não está criando da angústia, de tudo, que não dá certo. Porque daí você acaba criando mais angústia, acaba criando mais infelicidade, acaba criando mais pobreza, acaba criando mais de tudo. Quando você cria desde esse ponto. Então, é isso aí que eu vou falar para vocês. É isso que eu vou falar, que falei. Toma nota aqui uma coisa. Mas, enfim. Pedir desde a abundância, pedir desde a felicidade. Isso é o mais importante. Então, meus lindos, eu vou ter que deixar vocês um beijo bem grande. Peraí, antes disso, eu quero saber se alguém de vocês tem perguntas. Eu não vou largar você com as perguntas. A Lucila manda
Deixa eu ver. Lucila, manda um e-mail para mim. Espera aí, vou colocar aqui. Olha, coloquei aí meu e-mail. Lucila, manda um e-mail para mim, tá bom? E a gente vê isso. Tá, ela me escreveu no privado. A Cici fala, em São Paulo estarei presente, louca para limpar toda a caca acumulada. Ai, que legal, Cici, você vai vir, que legal, que bom. Então tá, em todos os lugares acabei fazendo os cursos, nos lugares maravilhosos, que parecem uns spas lindos, com uma vista maravilhosa. A Daniela, eu vou sentir essa energia de transformação desde a primeira chamada que eu vi, tá linda. É mesmo. Então, sabe o que? Deixa eu ver. A Simone fala, desde que você entrou na minha vida, sou outra pessoa, te agradeço imensamente. Gratidão eu, Simone. Feliz que seja assim. Já vou estar em Brasília, já vou estar em Brasília. Então, mais uma pergunta, o workshop do dia 20 de julho será online também, certo? Sim, online. O workshop 20 de julho, vou colocar, tá? Vocês vão para YouTube, lembra de ir para YouTube? Em Maria F. Larriva. Assim, vocês procuram no YouTube meu nome, e quando estiver eu vou colocar o nome disso aqui, vai ser Introdução a Criando Tua Realidade 2018, tá? Então, nesse aqui, vocês procuram todos os links, vou colocar os links. Vai ser em Brasília, online, que todo mundo vai poder assistir. Peça e receberás. Eu fiz um Peça e receberás no ano passado, mas é sempre diferente, porque tem perguntas diferentes. O meu ser já mudou em um ano, eu mudei tudo. Eu não falo as mesmas coisas hoje que eu falava antes. Eu posso chamar a mesma coisa do mesmo jeito e vai ser totalmente diferente. Em São Paulo, será 28 e 29. Não, 28 e 29, sim, em São Paulo. Vai ser 28 e 29. Mas o workshop é sobre o livro, Peça e Receberá, certo? É sobre o livro, sim, mas tem muita coisa além do livro, porque vai ser 2 horas, eu não posso 2 horas falar sobre o livro, né? São 2 horas falando sobre peça receberá, sobre o que é pedir, o que é receber, e um monte de coisas que vão aparecer, que vão ser surpresas para mim e para você, porque eu pego a energia de vocês, pego o que vocês precisam, e aí eu falo a respeito disso. Por isso todo mundo se identifica com as minhas coisas, porque eu não tenho nada escrito. Olha, se eu vou te falar, falei 2 horas e olha o que eu tinha escrito, só isso. E falei quase 2 horas com você. Se não foram 2 horas. Mais de 2 horas. E então vai ser a energia de vocês que vão fazer a classe, tá? Então, o que daria para assistir Criando Tua Realidade online? Desde Veneza. Ai, claro, Mirna. Vamos ver como é que a gente faz. Eu não sei se vou conseguir. Vou perguntar para a energia, né? Eu não faço nada sem perguntar para a energia. Mas senão eu vou para Veneza e faço lá. E o livro também, 1 hora antes do workshop em Brasília, para quem estiver em Brasília, eu vou fazer o lançamento do meu livro, que já vai estar impresso, não vai ser só em online, e-book, eletrônico, vai ser também impresso. Então, vocês podem também pedir para mim que gostaria de ter, então a gente faz um jeito para mandar para você, tá? Mas se você puder ir para Brasília, pode pegar em Brasília, pode pegar em Florianópolis e pode pegar em São Paulo, tá? Que vamos ter os livros impressos e vamos poder vender o livro impresso. O lançamento vai ser em Brasília, justo antes do workshop. Vou estar em pessoa em Brasília. A Adriane fala que ela vai estar em Florianópolis. Legal, legal, legal. Onde é que cria o livro? Já falei. Você fala para mim, manda um e-mail, que eu já coloquei acima. Se você olha para cima, está meu e-mail. E eu te encaminho isso, tá? Eu vejo como é que a gente faz para
para você pegar o livro impresso. Tá? E se vocês quiserem comprar mais para dar de presente, porque tá, o preço está ótimo demais. Então, minhas flores, tem mais alguma pergunta? A Thelma fala que ela vai para São Paulo, escolhi São Paulo. E a Rose, eu vou para Brasília. Que legal! Thelma, o universo deposita dinheiro na minha conta, é isso aí. Falem todo dia de manhã, acordem, o universo deposita dinheiro na minha conta hoje. Vai ver como muda tudo. Quanto custa? Quem estiver no meu... O que foi, Maria Lúcia? Quanto custa o livro? Acho que custa R$27, R$27,90. É. Beleza, para saber quantos comprar depois. Tá, legal. E aqui em Brasília. E deixa eu ver. Márcia, eu não sei que Márcia que você, porque tem um monte de Márcia, mas eu vou te ver. Você me fala, eu que escrevi lá no teu, no texto lá no teu Zoom. Eu vou saber quem você é. Então tá bom. Então, meus lindos, dou um beijo bem grande para vocês. Amo vocês, adoro vocês. Eu tenho um monte de vídeos no YouTube. Tem um monte que eu dou de presente para vocês, porque eu passei por isso, eu passei por não ter nenhum dinheiro. E eu precisava de vídeo, precisava de alguma coisa que me desse alguma ajuda, eu não tinha ajuda. Mas eu estou oferecendo essa ajuda para vocês. Se você for nova, me conhecer só agora, vai no YouTube, você vai ver um monte de vídeos que vão mudar a tua vida, tá? E se você se registrar no meu website, que é mariaflarriva.com, você vai ver, espera, vou por aqui. Você vai ver que você vai receber uma gravação que você vai poder pôr no loop para, sem parar, a noite inteira, vai mudar a tua vida também. Eu dou muita coisa para você, porque eu já estive nesse ponto que não tinha nada. Então, por isso que eu dou muito, porque eu quero oferecer, eu quero que todo mundo seja feliz, que todo mundo tenha a possibilidade de ter consciência para melhorar esse mundo, essa mãe terra que tanto precisa de nosso carinho e nosso amor. Tá bom? Ok, gratidão. De nada, o Matheus fala que ele vem para Florianópolis. Olha, Matheus, ótimo! Ótimo, já tirei. Tá, todo mundo pode falar. Tchau, pode falar. Tchau, querida. Até Brasília. Vamos tomar um café. Quem é que pega? Você pega. Tomar um café em Brasília. Isso, já estou indo para Brasília. Gratidão. Abração. Até São Paulo. Até São Paulo. Beijo, boa noite a todos. Beijo, Boa semana. Nos próximos 10 segundos, todos somos ricos, prósperos e felizes. Beijos. Beijo grande, gratidão, Maria. Beijo, querida. Beijo, Thelma, beijo. Beijo grande para todos vocês. Até Brasília, Maria Fernanda. Até Brasília. Até. Vamos para lá para me dar um abraço. Eu não consigo. Tenho que dar um abraço para cada um de vocês. Tá bom? Com certeza. Beijo Ótimo. grande. Obrigadão.